Você sabia que 9 em cada 10 pessoas respiram ar contaminado no mundo? Pode isso, minha gente? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, a exposição à poluição do ar provoca a morte, minha gente, de mais de 50 mil pessoas por ano. A poluição do ar tem grave impacto na saúde e algumas medidas devem ser tomadas para evitar as consequências dessa exposição. E para falar sobre esse assunto que acomete quase toda a população, nós vamos receber com muito carinho ela, nossa médica, que já esteve aqui no ano passado, brilhantemente, você chamou, ela está de volta, a doutora Beatriz Cunha Fabbri. Doutora Beatriz, boa noite, bem-vinda. Muito obrigada, Frei, é sempre um prazer estar aqui. Como é que foi essa passagem de ano? Como é que estão sendo esses primeiros movimentos desse novo ano, doutora? Graças a Deus, tudo bem, na expectativa de ser um ano melhor sempre, né? Vai ser, né? Vai ser, temos que acreditar, né? Com fé em um ano Deus. de muita saúde, de muita fé, né? Amém, com doutora, certeza. vamos sentar um Dá pouquinho. licença. Minha gente querida, a doutora Beatriz já está aqui, nossa clínica geral, para falar um pouquinho sobre a qualidade do nosso ar, enfim, né? Mas assim, mais do que qualidade do nosso ar, são os efeitos, doutora, do que é a poluição, né? O que a poluição ela provoca em nossa vida, em nosso organismo, internamente, externamente. Acho que essa é a grande contribuição que a gente vai poder oferecer hoje com esse programa à nossa população brasileira que quer assim respirar com qualidade, doutora. Com certeza. O que o nosso ar é contaminado, doutora? É muito contaminado. São muitas partículas, né, Frei, que contaminam o ar e acabam se depositando e acumulando no nosso organismo, fazendo com que ele não funcione da forma como ele deveria funcionar normalmente. Ele se deposita na corrente sanguínea, se deposita no nosso pulmão e aí com isso acaba acarretando problemas, tanto pulmonares quanto cardiovasculares principalmente. O que tem no ar, doutor? O que a gente joga? Porque é o que já tem no ar, o que a gente também joga para o ar, né? O que tem certeza. Ali e a que a gente acaba, por exemplo, respirando? É principalmente o que a gente joga para o ar, né, Frei? São muitas partículas contaminadas, partícula de monóxido de carbono, principalmente. São substâncias que elas são geradas principalmente no mundo moderno, né? A partir dos nossos carros, das nossas motos, indústrias, usinas, todas elas queimam substâncias que jogam materiais tóxicos no ar e que ficam aí as partículas para a gente respirar. Elas, quando a gente fala de respirar, doutora, a gente já lembra, assim, todo o nosso sistema respiratório. Mas é só o nosso sistema respiratório, pulmão, traqueia, enfim, que é vítima disso tudo ou tem mais coisa? Não, tem mais coisa. Todas essas substâncias, elas acabam acumulando no nosso sangue. E o nosso sangue, ele anda por todo o nosso organismo. Então, não é só no pulmão. É claro que o pulmão é um dos mais afetados, mas o coração também, ele sofre com isso, o cérebro também sofre com isso. Então, aumenta muito a chance de infarto, aumenta muito a chance de acidente vascular cerebral, que é conhecido popularmente como derrame, né? Agora, também entra, por exemplo, pelos olhos, pelos ouvidos, tudo isso, onde tem um orifício, está entrando aí, doutora. Até na própria pele, através dos nossos poros, é isso? Com certeza. A poluição, ela não é só atmosférica, né? Ela não está só no ar. A poluição sonora, ela também é uma poluição que afeta o nosso organismo. A poluição de água, a poluição de plantas, de coisas que a gente come, tudo isso acarreta problemas para o nosso organismo. Além do ar, os outros tipos de poluição sonora, isso também agride, né, doutora? Com certeza, sem dúvida nenhuma. A poluição sonora, ela também é um grande mal do mundo moderno, né, Frei? Aonde a gente tem exposição a muitos barulhos. E com isso, acaba que não só causa problema para o nosso sistema auditivo, aumenta a chance de surdez e tudo mais, como também faz aumentar a pressão arterial, porque gera um estresse para o nosso organismo. E aí, com isso, todo o resto desbalança, né? Entendi. Ô, doutora, a gente também vê que situações assim, pessoas que são fumantes, né? São fumantes assim, e até tem criança pequena. A criança inalando ou fumante passivo também vai acabar lá na frente
tendo consequências ou é consequência só para o fumante em si? Não, de jeito nenhum. É claro que para o fumante em si é um pouco pior, né? Porque aquilo nada mais é do que, além de um monte de substância química e tóxica, é um ar que está sendo queimado e jogado na via aérea. Mas quem convive com o fumante, que inala esse ar queimado ali, também, obviamente, sofre com isso também. Gente, estamos aqui começando praticamente um novo ano, vamos tentar despoluir, né, esse nosso ambiente, vamos tentar fazer com que o oxigênio, né, das nossas plantas, das nossas florestas, eles se sobressaiam muito mais do que aquilo que a gente está agredindo, viu? Doutora, tem pergunta chegando, a Giovana Macedo de São Paulo. Boa noite, Giovana, bem-vinda aqui ao Saúde e Fé, feliz ano novo para você, Giovana. A poluição do ar só afeta a nossa saúde quando estamos na rua? Pergunta ela. Boa noite, Giovana. Na verdade, não. A gente entra, obviamente, em contato com essas substâncias estando na rua, mas são substâncias que acabam acumulando no nosso organismo e persistindo ali na nossa circulação e também na nossa via aérea. Então, possivelmente na rua a exposição é maior, mas mesmo quando a gente está dentro de casa, a gente ainda está sofrendo os resquícios aí do que a gente vem passando ao longo do dia. Agora, doutora, a pessoa que já tem por exemplo, já tinha problemas de saúde, como asma, pneumonia, etc., situações assim que deixa o sistema respiratório fragilizado. Em contato com esse tipo de poluição no ar, enfim, isso agrava cada vez mais, potencializa cada vez mais? Com certeza. Uma pessoa que já tem um problema respiratório, até agora é muito frequente a gente ver sequelas do Covid, né? São pessoas que não respiram da mesma forma que outras que nunca tiveram nada no pulmão. A partir do momento que entram em contato com substâncias que são ali irritativas para a parte respiratória, logicamente vai ter uma repercussão muito maior, né? Vai ter mais dificuldade de respirar, pode ter mais crises de asma recorrentes, né? Do que uma pessoa que não tem problema algum. E situações de pessoas assim que de repente, doutora, assim, pelo ambiente de trabalho, por esse dia tem que sair à rua, tem que trabalhar, enfim, ir e voltar para casa e de repente sente que à noite o nariz entope, né? Mas não está gripado, enfim. Isso é o acúmulo nas vias aéreas que estão ali, doutora? O acúmulo dessa sujeira toda acumulada no nosso nariz? Com certeza são resquícios, né? Aquela secura, aquela sensação de queimação na via aérea, o congestionamento nasal também. Algumas coisas elas podem auxiliar a isso. Hoje em dia a gente já tem aqueles aparelhinhos de vaporizar o ar, é importante ter um dentro de casa, deixar ali no quarto, principalmente na hora de dormir. Os antigos falavam muito sobre folhas de eucalipto, deixar num vaso com água, também aumenta um pouco a umidade do ambiente, então ajuda a melhorar também. E o velho amigo que é o soro, né? O soro nasal é o principal que vai ajudar, porque vai umidificar a via aérea. E como é que a gente aplica o soro? Como é que a gente faz o uso disso para deixar as vias aéreas limpas e onde o ar possa passar com uma certa tranquilidade, doutora? Pode pegar uma seringa normal, seringa de 10 ali, colocar esses 10 ml, às vezes um pouco menos, se não tolerar os 10 ml, ali 8, 5 ml, e aplicar em cada narina. Isso várias vezes ao dia. Quanto mais fizer, mais vai facilitar, vai umidificar ali a região. O problema é que às vezes muita gente trabalha fora, é difícil fazer fora de casa, pode fazer à noite antes de dormir, já ajuda alguma coisa. Entendi. Agora a senhora falou assim, a senhora entrou no quarto e falou assim de eucalipto, etc, para umidificar o espaço. E o ar-condicionado? O ar-condicionado também ele tem esse efeito de ressecar, ele pode poluir de uma certa maneira, doutora? Com certeza, Frei, por isso que é muito importante o ar-condicionado ele sofrer uma manutenção com frequência, troca de filtro, e isso não só o ar-condicionado fixo, né, de casa ou do trabalho, mas também o do carro, porque ali vão grudar partículas também que conforme ele for funcionando, ele vai jogando partículas contaminadas, então ajuda a disseminar ainda mais um ar contaminado, né? Legal, um novo ano começando, ar puro, gente. Precisamos de ar puro, minha gente. Pergunta chegando no WhatsApp, a gente agradece de coração. É o José Carlos de Ibitinga, São Paulo. Boa noite, José Carlos. Deus te abençoe. Um feliz ano novo para você, José. Sou taxista e tenho contato com a poluição o dia todo e todo dia.
O que posso fazer para amenizar os impactos? Pergunta aí o nosso super taxista José Carlos. Boa noite, José Carlos. Então, veja que essa é uma das populações mais afetadas pela poluição. Eles ficam o dia todo na rua, caminhando com o carro e aí inalando essas partículas tóxicas, né? O vaporizador, o umidificador de ar também é muito importante para ele, para o José Carlos e para os outros taxistas. Também umidificar a via aérea com um soro fisiológico, tudo isso auxilia. Recentemente, um pessoalzinho aí, uns taxistas, fizeram uma coisa mais simbólica. Eles plantaram árvores para tentar ajudar, né, na poluição do ambiente. Também é algo que a longo prazo ajudaria. A gente fica imaginando, assim, os taxistas, caminhoneiros, né, bombeiros, pessoas que trabalham nessas siderúrgicas, metalúrgicas, assim, que é justamente o contato com esse tipo de poluição, não só sonora, mas também a fumaça do dia a dia. Essas pessoas têm que ter um cuidado muito especial, né, doutora? Com certeza, precisa demais. Antigamente, as cozinheiras, elas tinham muito problema, né, por conta de fogão de lenha e tudo mais. Com a modernidade, essa parte melhorou. Por outro lado, vieram as outras intempéries do mundo moderno, né? As indústrias, os carros e tudo mais. Então, acaba que respinga mesmo, precisa ter um cuidado especial. Agora, doutor, assim, voltando para outras partes do corpo, a pessoa que está em contato com esse tipo de poluição, tanto, né, fumaça, etc., ela afeta os olhos. E a pessoa, quando afeta os olhos, fica aquela ardência, começa a ficar vermelho, a pessoa acaba coçando, machucando aí o olho. O que fazer nessa hora, doutor? O ideal é manter um colírio lubrificante dentro da bolsa, no bolso. Esse colírio, ele é também chamado de lágrima artificial. Então, ele vai ajudar a ressecar menos o globo ocular. Então, de tempos em tempos, vai lá, pinga 1, 2 gotinhas em cada olho e aí vai tentando seguir a vida. Vai ajudar a melhorar esse ressecamento e essa sensação de coceira e de irritação. E claro, evitar coçar o olho, né, doutora? Porque machuca. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Machuca muito, não só a parte externa, principalmente a parte interna. O olho tem estruturas muito sensíveis, né? Então, acima de tudo, ter esse cuidado absoluto. Exatamente, né, tentar se controlar e evitar coçar ali o olho. Agora, doutora, é claro, a gente vê ali, o que produz uma poluição, um ar contaminado na pele? Vai ressecando, que vai colocando... O que esses radicais livres, doutora? Esses radicais livres são substâncias que elas são geradas através do metabolismo do nosso organismo. E aí acaba que se deposita ali na pele e causa um ressecamento, uma coceira, pode até piorar o envelhecimento, ele traz um envelhecimento mais precoce. Então é de dentro para fora. Exatamente. E a poluição, e o que faz na pele? O que uma poluição resseca também? Vai ressecando também. Aí juntam as duas coisas, né, Frei? E aí acaba que as duas juntas... piora ainda mais esse quadro de ressecamento, de prurido, irritação, piora do envelhecimento precoce e pode até precipitar cânceres de pele e tudo mais. E o que fazer, doutora? Assim, qual é a orientação? Assim, porque tem muita gente exposta, vai trabalhar e precisa trabalhar. A gente vê esses trabalhadores de rua, a limpeza, enfim, a manutenção da cidade, enfim. Então, muita gente exposta trabalhando na rua. O que fazer nesse sentido para se proteger um pouco mais? Primeiro de tudo, com relação à pele, é protetor solar, né? Protetor solar acima de fator 30, passar logo pela manhã antes de sair de casa. Ah, mas mesmo no dia nublado? Mesmo no dia nublado, porque os raios, eles vão mesmo assim agredir a pele. E isso, somado à poluição, é ainda pior. A segunda coisa que ajuda muito é a hidratação. Beber bastante água ao longo do dia para poder ajudar a hidratar um pouco mais a pele também e evitar esse tipo de agressão. E lembrar também, né, é importante que é todo o nosso corpo que fica em contato com esse tipo de contaminação de poluição. E imagina como é que fica também o cabelo, né, doutora? Fica, né, ressecado, duro, enfim. Mais frágil. E aparecem os problemas aí, né? Com certeza. Por isso que é importante. A água é a principal chave, né? Ela serve para todo o organismo, né? E também esses cuidados que o senhor falou, né? Proteger também o cabelo, usar produtos que auxiliem aí na fortificação das fibras capilares. Existem roupas que absorvem mais o impacto da poluição e outras que refletem mais ou não?
Existem sim, já tem materiais que são próprios para isso, para tentar evitar essa passagem e penetrar a poluição na pele. São roupas um pouco mais grossas, com material já um pouco mais específico. Também é importante ser utilizado por esses trabalhadores que estão expostos aí na rua, né? Nós estamos nessa estação do verão, doutora. Assim, verão é sinônimo assim, de pouca roupa, enfim, as pessoas gostam de ficar mais à vontade. É camiseta, é uma bermuda, é sandália de dedo, chinelinho de dedo, enfim. Porém, se gosta de fazer isso porque a estação pede isso, mas acima de tudo também tem que ter o outro cuidado, onde está indo, porque de repente não é só na rua, às vezes tem poluição dentro de ambientes fechados, ou seja, as pessoas gostam de brincar, de pular, de dançar, mas lá tem a fumaça do palco, tudo isso a gente vai acabar absorvendo. Absorvendo, com certeza. Tem que tomar cuidado mesmo com o calor, é importante que você se proteja exatamente de acordo com o ambiente onde você estiver. A doutora Beatriz Cunha Fabbri, que é nossa médica, para nos ajudar como a gente pode, nesse novo ano, cuidar desses ambientes contaminados. Doutor, eu falei assim, justamente terminei o bloco passado falando muita gente, a gente joga lixo, né? A gente joga lá fora e deixa a natureza fazer a decomposição. Isso também, em muitas situações, gera o odor, tudo isso vai para o ar, é contaminação total, doutora. Com certeza, não só para o ar, Frei, como também para terreno, né? Acaba contaminando lençóis freáticos, a água, e com isso gera um mundo, né, de contaminação e de poluição. Entendi. Agora, doutora, a doutora insistiu bastante, hidratar, tomar água, isso é uma medida de proteção. Mas a gente sabe que a água, né, ela tem várias fontes de onde a gente armazena a água, né? Ou seja, o ideal seria aquela fonte que vem daquele morro, aquela água transparente, cristalina, enfim. Mas nem sempre é assim. A gente vive na sociedade, a nossa modernidade fez com que a gente colocasse água nas garrafas de vidro, garrafas de plástico. Muito tempo uma água numa garrafa de plástico. Quando a gente vai tomar, pode ter alguns resíduos de plástico que pode entrar no organismo e se alojar lá dentro do nosso sangue, doutora? Pode sim, Frei. O material, ele é feito de algumas substâncias que a longo prazo eles podem se desprender e acabar contaminando a água que está dentro da garrafa. E aí, a partir do momento em que a gente ingere essa água que estava há muito tempo nessa garrafa, acaba que essas partículas vão parar no nosso organismo. Isso ainda é muito recente na ciência, ainda vem sendo estudado, não se sabe ao certo tudo o que isso pode causar de problema para o organismo. Agora, o que não pode assim, é de repente ter aquela garrafinha de plástico de estimação e vaziou, encheu, vaziou. Ou seja, a ideia é assim, tempo de validade, né, doutora? Com certeza, enfim. Com certeza. As garrafas, elas até vêm escritas, essas garrafas de plástico, elas têm escrita a data de validade para mais ou menos orientar até quando você pode usar. O ideal é que utilizou, descarte e aí volte a usar uma garrafa nova. Ok. E claro, não jogar garrafas, jogar por aí, atirar na estrada, por exemplo. Cuidado, armazena, tem locais de reciclagem, isso é muito importante, viu? A doutora citou algo interessante, assim, que não é só o odor que vai para o ar, vai para a terra. Mas o ser humano também, para proteger a sua alimentação, doutora, usa, sim, os vermicidas, enfim, os famosos agrotóxicos. Isso vai na planta, isso vai na fruta, enfim, mas também o vaporizador leva para o ar. E aí, falemos de agrotóxicos. Os agrotóxicos, eles são substâncias químicas que inicialmente eles são utilizados para tratar essas plantas, esses alimentos que vão ser produzidos. Insetos e bichos, enfim. Insetos, pestes e bichos de uma maneira geral. Mas eles também podem contaminar essas substâncias, essas plantas, né? E também a água e o ar. Porque a partir do momento em que ele é lançado, ele pode propagar pelo ar também. Isso é perigoso, principalmente para quem trabalha com isso, essa questão do ar, porque vai inalar essa substância que está sendo pulverizada ali. E para a gente que vai comer esses alimentos posteriormente, é perigoso porque é uma substância que é nociva ao nosso organismo, né?
E acima de tudo, então, se você trabalha com isso, você que é um trabalhador do campo e tem muita gente que acompanha, que trabalha lá na roça, que precisa proteger a sua pastagem, proteger a sua safra, a sua lavoura, precisa, né, mas acima de tudo, se proteja, né, se proteja, máscara, equipamentos adequados para que você, aquilo que você está pensando proteger a tua comida, a tua alimentação, proteger para, de repente, comer, né, para viver mais e melhor, vai acabar assim, tendo um reflexo daquilo que você mesmo jogou ali na planta. Então, se proteja. Né, e luvas também, porque não é só pelo ar, né? O contato, o tato ali com aquele material também pode contaminar, causar irritação de pele e tudo mais. E justamente isso. Pensando em ajudar você, o Saúde e Fé, nesse novo ano que está começando, nós queremos, assim, claro, os nossos alimentos, eles para estarem lá numa gôndola, estarem lá no mercado, dentro de casa, a gente precisa conservá-los. Então, muitos agrotóxicos são usados. Agora, nós queremos ajudar você para você entender como manipular, como limpar corretamente um alimento, uma fruta, uma verdura, para na hora de você trazer para a mesa, que tenha a certeza de que ele realmente está limpinho e, acima de tudo, imune de qualquer tipo de poluente. Acompanhe o VT que a gente preparou. Olá, meu nome é Caroline Lima, eu sou nutricionista aqui na Clínica Versato e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a manipulação de alimentos. Então, como a gente ter boas práticas de manipulação. Então, qual que é a importância, né, da higienização correta dos alimentos? A gente vai evitar a proliferação de bactérias, fungos, vermes e, consequentemente, evitando também uma possível intolerância alimentar. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês os passos necessários para uma boa higienização. Primeiramente, a gente tem que lavar as mãos com sabão neutro, o mais conhecido como detergente. Eu já higienizei minhas mãos. E em seguida, higienizar a bancada. Então, para a higienização da bancada, primeiro a gente vai fazer uma pré-lavagem. Como que é feita essa pré-lavagem? A gente vai esquentar um pouco de água. Antes dela começar a ferver, a gente vai jogar em toda a bancada e deixar agir por 5 minutos. Logo em seguida, então, a gente vai fazer a lavagem com detergente, que é o sabão neutro. Então, a gente vai jogar o detergente sobre a bancada e com uma esponja nova a gente vai esfregando toda a bancada. Em seguida, no terceiro passo, a gente vai enxaguar. Depois que tiver tudo já lavado e enxaguado, para que parte que a gente vai? Da sanitização. Como que é feita essa sanitização? A gente usou como sanitizante o álcool. Então a gente passou ele por toda a bancada para tirar qualquer micro-organismo, qualquer coisa que possa vir a contaminar o alimento. Então, feito isso, o passo final é fazer um enxágue com a água novamente. Então a gente enxágua novamente com a água, enxuga a bancada e aí tá pronto pra gente começar a manipular nossos alimentos. E agora eu vou falar para vocês como que é a lavagem correta, né, das frutas e hortaliças. Então aqui, como vocês podem ver, a gente já tem os alimentos e tem uma solução clorada. Que essa solução clorada, ela está em 200 ppm. O que significa isso? Então aqui ela tem 1 litro de água para 1 colher de sopa de água sanitária. Então a gente fez a diluição aqui e agora a gente vai preparar os alimentos para colocar na solução. Então, depois de feito isso, o primeiro passo é a gente tirar toda a sujidade que está no alimento, presente no alimento, para a gente poder então começar o processo de lavagem. Então, depois de descartar as partes que não seriam usadas, eu enxaguei em água somente o alimento e agora a gente vai colocar ele na solução clorada. Então, a gente vai colocar as folhas separadamente das outras hortaliças. Então, aqui ela vai ficar por 15 minutos. Então, depois desses 15 minutos já deixados aqui na solução clorada,
a gente vai pegar as folhas, enxaguar com água corrente mesmo e vamos colocar no escorredor. A gente vai deixar uns 5 minutinhos escorrendo e depois a gente vai, com o auxílio de um papel toalha, enxugar delicadamente as folhas e guardar no recipiente para ir para a geladeira. Como que é feito esse processo de quando vai para a geladeira? Então a gente vai pegar um recipiente, nesse recipiente a gente vai colocar por baixo de 2 a 3 folhas mais ou menos de papel toalha. Por quê? Porque a hora que você colocar as folhas por cima, ele vai absorver toda a umidade, fazendo então com que as hortaliças cruas, né, as folhas, durem mais tempo, preservem mais tempo na geladeira. O processo final é do armazenamento, né, de frutas e hortaliças, e nem tudo pode ir para a geladeira, porque algumas delas podem ter sua aparência prejudicada. Então a gente precisa saber separar o que vai na geladeira, o que vai fora da geladeira. Isso porque alguns vegetais, então, eles são emissores de etileno, que é um gás natural produzido pelas próprias frutas e hortaliças que estimulam o amadurecimento delas. Então essas foram algumas dicas, né, para manipulação de alimentos dentro da sua própria casa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Muito bem, um VT ilustrativo, quantas dicas valiosíssimas, assim. A gente tem que ter o cuidado também, doutora, né, questão do uso dos produtos, ou seja, acima de tudo usar alguns produtos, o cloro, né, mas usar bastante água para depois tirar todo tipo de resíduo, né, doutora? Principalmente a água, deixar esses alimentos de molho, e só depois tirar desse molho e poder servir à mesa, né? O ideal é sempre higienizar antes. Agora, é interessante, né? Porque nós estamos nessa cultura moderna, né? A gente precisa disso. Demora um pouquinho, dá um pouquinho de trabalho, tem que comprar alguns produtos, enfim. Mas você tem que pensar na tua saúde, né? Se você, de repente, antigamente a gente ia lá no pé da bergamota, da tangerina, da maçã, pegava e comia ali mesmo, né? Ou seja, mas hoje não se faz mais isso. Hoje a gente sabe que esses poluentes, os agrotóxicos, estão em toda parte. Então, acima de tudo, antes de você ingerir, lave bem, conserve bem, ou seja, proteja bem para se proteger acima de tudo, né? Agora, e quais os riscos, doutora? Se de repente a pessoa, não é que ela não lavou, não é que ela não usou de higiene, mas assim, de repente não fez um trabalho completo e acaba ingerindo hoje, amanhã, depois. O que isso acaba, né, acarretando para a saúde? É uma ampla gama de coisas que podem acontecer. Né? Inicialmente podem acontecer alterações gastrointestinais, então a pessoa apresentar diarreia, vômito, dor abdominal, às vezes até dor de cabeça também. Na pele mesmo podem ter alterações cutâneas, coceira, irritação local. E, principalmente a longo prazo, óbvio que tudo depende de quanto tempo e a quanta substância a pessoa for exposta a isso, mas a longo prazo podem acontecer alterações hormonais, então alteração de tireoide, nas mulheres alteração de ciclo menstrual, e também podem acabar surgindo cânceres em detrimento disso daí, em decorrência disso daí. Agora, uma pessoa que trabalha assim, de repente, que tem contato com esse tipo de substância, tóxicas, agrotóxicas, enfim, químicas, enfim, ela, eu não vou tomar banho, já tomei hoje, eu vou só tomar banho. Ela tem que tomar um bom banho, tem que jogar água naquele corpo, sim, para ensaboar bastante, para tirar todo tipo de resíduo. Então, assim como a gente faz com a fruta, com a comida, tem que ser com o corpo também, doutora. Com certeza. E também lembrar de ter cuidado com a roupa que entrou em contato com esse material. Porque, às vezes, a pessoa lembra de se proteger, mas esquece de proteger quem convive com ela. Então, às vezes, chega o rapaz que trabalha com esse tipo de substância, bota a roupa diretamente em contato com uma criança, por exemplo, ou então com a esposa. E eles também podem se contaminar a partir disso. Ou chega do serviço, coloca a roupa lá num quartinho especial, vai fazer troca de roupa, toma o seu banho, amanhã vai colocar a mesma, né? Vai colocar a mesma para voltar a trabalhar. Aquela está contaminada.
Contaminada. O ideal é que não faça isso. Mesmo que reserve num lugar separado, o ideal é sempre chegou, já tira, lava. Exato, e aí depois utiliza um outro tipo de roupa. Então, outra ou roupa. senão vai tomar banho e já lava junto. Né? Pergunta do WhatsApp chegando. É a Helena dos Santos em Mojimirim, São Paulo. Oi, Helena, Deus te abençoe. Espero que seu ano esteja assim, realmente assim, esteja começando com o pé direito, cheio de amor, de paz, de muita boa vontade de construir um ano abençoado, viu? Como saber que a poluição está afetando minha saúde? Que sinais, ampliando a pergunta da Helena aqui, que sinais que o corpo vai dando, doutora? Olha, Helena, são muitos os sinais que o corpo pode dar, né? Mas principalmente alterações respiratórias, aquela dificuldade para respirar, a vista mais cansada, com sensação de areia, um cansaço maior, dificuldade para dormir, às vezes também pode acontecer, irritabilidade, dor de cabeça. Então são vários os pequenos sinais que o corpo dá. Por isso que é importante, principalmente na sociedade em que a gente vive, com muitos fatores que podem alterar o funcionamento do nosso organismo, sempre procurar fazer um check-up com frequência, ir ao médico, fazer exames regulares para ver como está a saúde. Um hemograma, doutora, a senhora que é médica e que trabalha com isso, um hemograma aponta tipos de substâncias contaminadas ou contaminantes que a gente ingere? Um exame de sangue aponta? Que exame é esse? Na verdade, o hemograma ele não vai apontar qual é a substância que está causando alteração, mas ele, vindo alterada a parte das nossas células de defesa, ele já pode sugerir o que está acontecendo. Se for uma infecção bacteriana, se for uma alergia, e aí a depender da história do paciente, tem como a gente seguir uma linha e já ir sugerindo algum tipo de alteração pela poluição, por exemplo. A senhora falou de infecção bacteriana, enfim. Eu fico imaginando uma pessoa que tem feridas, né? Algumas pessoas têm feridas, enfim, vai trabalhar, se corta, se machuca, está lá a ferida cicatrizando, mas tem contato com substâncias tóxicas, né? Agrotóxicos, enfim, o ar poluído, enfim. Esses micro-organismos que estão aí presentes, entrando numa parte mais sensível, uma ferida no corpo, pode potencializar, pode amanhã depois ser também um estupim de um possível câncer, doutora? O câncer por si só nem tanto, mas existe a possibilidade sim. Qualquer ferida é o que a gente chama de alteração de continuidade da pele. Então, uma ferida, ela abre espaço para qualquer coisa entrar ali. Então, qualquer micro-organismo, a própria poluição, e com isso pode causar alteração não só local, ou seja, aumentar a chance de infectar aquele lugar, como também sistêmica, né? Pode entrar por ali, cair na corrente sanguínea e causar uma série de alterações ainda piores. Então, o ideal teve uma ferida, pelo menos no momento em que for entrar em contato com substâncias tóxicas, que for trabalhar, cobre ali. À noite, chegou em casa, tudo bem, tira, lava bem e dorme sem o curativo, mas pelo menos no trabalho tentar evitar a exposição. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre essa poluição sonora. A gente citou lá no primeiro bloco, mas né, tem gente que o dia vai e acorda de manhã, doutora, já vai lá naquele ambiente onde o barulho faz parte do pão de cada dia. Quais as consequências disso tudo, doutora? Aparentemente a gente parece que é bobo, né? A gente até se esquece da poluição sonora, mas ela é muito importante para o nosso organismo, porque ela acaba causando um período de estresse o tempo todo, um estresse constante no nosso organismo. E com isso, aumenta muito a chance da gente ficar irritado, da gente ter dificuldade até para dormir, ficar com aquele zumbido no ouvido, depois na hora de dormir o zumbido vem e não te deixa dormir. Então acaba que gera um ciclo vicioso ali, né? A poluição sonora ela é muito delicada para o nosso organismo, justamente por conta da parte tanto auditiva quanto da parte de sistema nervoso também, né? E aí com isso você acaba aumentando a chance de fazer uma pressão alta, aumentar a pressão do organismo, né? Isso afeta também, por exemplo, doutora, a nossa saúde mental, o nosso equilíbrio, afeta isso. A doutora falou assim, de irritação. Isso leva a quadros mais profundos, talvez amanhã, depois uma tristeza, uma depressão, uma exacerbação da irritabilidade como um todo, doutor? Com certeza. Essa irritação constante acaba que pode
deixar você dormir com menos facilidade, você tendo um sono pior. No dia seguinte você acorda mais cansado e com isso, com mais irritação ainda, gera um ciclo e por fim ela pode fechar esse ciclo com a depressão, sim. O que fazer, então? Que dicas para aquele homem, para aquela mulher que, de repente, o seu ambiente de trabalho é um ambiente barulhento? Não estou dizendo que vai trabalhar todo dia naquelas britadeiras, enfim, também tem isso, enfim. Mas, às vezes, o nosso ambiente, a nossa sala, o nosso convívio, de repente é uma sala que tem várias baias, enfim, até mesmo o próprio trânsito ali. O que fazer nesse momento? Que dica? Usar fone, né? Sei lá. Para dirigir, não. Mas no ambiente de trabalho, se houver a possibilidade, tentar reduzir o ruído de alguma forma, assim, colocar protetor auricular. Protetor, não fone, porque vai fone. colocar uma música tremenda aí. Hoje em dia, então, que as pessoas não conseguem desligar, desconectar do mundo moderno, né? Coloca aquele fone sem fio, aumenta o volume no máximo porque acha que vai estar resguardado. O vizinho escuta, né? Exatamente. Você não está resguardado, pelo contrário, você se protege da poluição ambiente e joga outro tipo de poluição. Então, o ideal é protetor auricular. E quando for ouvir fone de ouvido, precisar mesmo, tentar ouvir num volume um pouco mais baixo. E evitar gritaria, falar alto, porque tudo isso agride de uma forma ou de outra. Né? Com certeza. Procurar falar de uma forma um pouco mais serena, até para você estimular isso no outro também. E não gerar aquela situação em que todos gritam, né, num ambiente. Exato. E chegou mais um WhatsApp, a gente agradece de coração, é a Super Verônica de Ávila, de Ipiranga, no Paraná. Verônica, Deus te abençoe, feliz ano novo para você e a todo o povo de Ipiranga aí no Paraná, sempre ligadinho no Saúde e Fé. Tenho problemas respiratórios e o que posso fazer para que a poluição do ar não agrave minha situação? Meio que recapitulando aí a Verônica. A via respiratória que já tem algum tipo de alteração, em contato com a poluição, vai irritar ainda mais. Então, o ideal é procurar, sempre que for sair, puder escolher um passeio, vá num lugar que tenha bastante árvore, um parque, por exemplo, para tentar respirar ar puro e ajudar um pouco mais nesse ar que está entrando. O vaporizador, a lavagem nasal com soro, tudo isso facilitaria e ajudaria a Verônica. E se usar máscara também, né? De repente o ambiente está terrível, usar máscara. Não só aqueles profissionais que têm que usar pelo trabalho em si, seja na área da medicina, os bombeiros, enfim. Mas de repente você sente que aquele ambiente onde você está indo está terrível, coloca uma máscara no teu carrinho, na tua bolsa e vai lá e se proteja também, né, doutora? Com certeza. Na Ásia isso é muito comum, né, Frei? Lá tem muita poluição, então as pessoas já têm esse costume, né? Foi algo novo pra gente na época do Covid, mas lá pra eles isso é algo que eles já fazem com frequência, então é algo que é válido também. Alguma solução caseira, ou seja, prepara algum chá, um vaporizador, um inalador, enfim, caseiro, para a gente possa chegar em casa e, tem essa solução para dar uma aliviada no dia. A folha de eucalipto é sempre a mais falada para o ambiente e também para fazer, você pode fazer uma infusão, por exemplo, colocar a cabeça, óbvio que não dentro, né? Põe numa bacia com água quente e aí vai levantar aquele vapor. Coloca o rosto na frente da bacia, respira aquele ar, também tende a ajudar. Dá para não se queimar, né? Exato. Não é colocar o nariz na chaleira que está fervendo, gente. Isso não. Pode desobstruir, mas vai desobstruindo, queimando tudo assim. Então, doutora, para quem está em casa, né? Para quem está em casa, a gente está começando um novo ano, a gente quer e a gente merece, a gente tem esse direito. O Papa Francisco sempre insistiu na encíclica Laudato Si. Se você não conhece, leia, porque ali é uma orientação sobre como nós podemos cuidar da nossa casa comum, que é o nosso planeta, a qualidade do nosso ar, a qualidade da nossa água, né? A qualidade das plantas, enfim. Então, para quem está em casa, para que tenha realmente assim um sinal de esperança de um novo ano, assim, de um ambiente descontaminado, doutora Beatriz. Pode parecer muito abstrato, muito romântico o que eu vou falar, Frei, mas o que acontece é que a gente é responsável pelo lugar onde a gente vive. Então, o descarte de lixo, principalmente, a gente produz muito lixo hoje em dia, descarte no lugar certo, faça coleta seletiva, hoje em dia já tem essa facilidade. Então, não descarte lixo em lugar inadequado, no meio da natureza. Todo mundo pode um pouquinho ajudar também nisso, não é só
só falar, porque a indústria só é que faz. Não, às vezes a gente mesmo ajuda a contribuir com isso. A doutora falando assim, eu me lembrei de um outro tipo de poluição também. Nós estamos na era digital, doutora. É o celular, as baterias, as famosas baterias, assim. E o que fazer com tudo isso e até que ponto isso também nos contamina? Esse sistema de onde a gente vai tem rede, a gente já chega num lugar, tem rede, tem funcionando, ou seja, a gente está imerso nessa rede, a gente está contaminado com todo tipo de vibrações dessas redes. Isso também agride futuramente o nosso organismo, doutora? Com certeza, todas essas substâncias tecnológicas, né, computador, bateria, elas têm uma imensidão de outras substâncias químicas perigosas nelas. Então, o descarte delas tem que ser ainda mais delicado, num lugar ainda mais ideal. Já existem alguns locais públicos que têm um descarte, um lugar próprio para o descarte dessas coisas. Então, se tiver que jogar, separa, descarta nesse local adequado. O que fazer também, a doutora é médica, né? A gente que está aqui para que você tenha saúde, né? Às vezes a gente tem um medicamento que de repente não tomou tudo e sobrou o medicamento venceu. Isso também dá para colocar no lixo comum e jogar lá? Ou isso também contamina, doutor, se a gente colocar em qualquer lugar? Também contamina, Frei. O ideal é remédio, medicação, mesmo que não vencida, não acabou, procure uma unidade de saúde, pode ser o posto de saúde, pode ser um hospital, leve essas unidades que ficaram sobrando com você, porque o hospital tem um descarte próprio de lixo hospitalar, que não é o mesmo lixo nosso, e que em contato com o meio ambiente, com a água, também pode causar contaminação da água e da terra. Que maravilha, gente. Hoje tivemos assim, essa preocupação. O novo ano está começando e a gente quer que o nosso chão, o nosso ambiente seja um ambiente mais purificado. Por isso a gente começou hoje falando sobre contaminação no ar, da terra, da água, agrotóxico, contaminação digital. Tudo isso a gente abordou para que você tenha consciência de que nós somos, como disse a doutora, nós somos responsáveis pelo nosso ambiente. Se a gente reclama que o ar está contaminado, mas a gente produz, a gente não colabora, a gente fica atitudes irresponsáveis e colabora com a contaminação, com a poluição, a gente não tem o direito de reclamar. Pense nas gerações. Lá, se nós estamos hoje aqui, as gerações do passado pensaram em nós. Bem ou mal, mas pensaram. Pensemos nas próximas gerações. Para chegar lá no final do ano, desse ano, chamar que a doutora, e eu vou perguntar para ela assim, doutora, nós cuidamos do nosso ar nesse ano 2023? Ela vai dizer, Frei, graças a Deus evoluímos. Então, vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte. Doutora, nós queremos imensamente agradecer. Foi uma aula, né? Que bom, um feliz ano novo. Que Deus abençoe e não esqueça da gente, tá? Com certeza, é sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez e que seja um ano muito abençoado para todos nós. Mande um abraço para a Célia, né, assessora, mande um abraço para todas as irmãs do Hospital Pio XII, de todas as unidades da saúde, assim, que elas fazem um trabalho tão bonito, viu, doutora? Muito obrigada, será dado. Obrigado de coração. E é tão bonito, minha gente. A gente sabe que tivemos momentos difíceis, superamos momentos difíceis, mas chegamos até aqui. Há uma expressão no Antigo Testamento que diz assim, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. E a mão do Senhor está sobre nós, está sobre você, para que verdadeiramente esse ano seja um ano da bênção, da conscientização, da entreajuda, da solidariedade, do afeto, do abraço. A gente está saindo de verdadeiras tempestades, né? A pandemia, situações sociais, enfim, mas chegamos até aqui. Mas precisamos colocar Deus em nossas vidas. Portanto, nós queremos também convidar você para que esse ano seja um ano de você intensificar a sua vida de oração. E você sabe, minha gente, que a oração, ela precisa de algumas coisinhas. Primeiro, a oração precisa de tempo. Dedicar tempo para estar com Deus. Não podemos, assim, é tão difícil a gente fazer às pressas. Dedique tempo para estar com Deus, para conversar com Deus, para pedir forças, para pedir luz. Estamos começando um novo ano. A gente está nesse clima de festa, de confraternização, mas acima de tudo precisamos ouvir mais Deus, estar mais com Deus. E para isso a gente precisa de tempo. Então um tempo é fundamental na vida de oração, assim como a presença.
a presença, estar na presença de Deus. Então, dedique esse tempo na sua casa, na sua igreja, na sua comunidade, para estar lá, dedique, pegue a palavra, faça a sua oração, dedique tempo e, acima de tudo, para estar na presença de Deus, que tanto nos ama. E outro elemento da oração também que é importante, a exclusividade, minha gente. A exclusividade. Não adianta querer conversar com Deus, faça uma experiência assim, de vida. Você está conversando com alguém, está com o WhatsApp ligado. Ou seja, você não vai dar exclusividade para essa pessoa. Você recebe alguém na sua casa, você é recebido na sua casa, a pessoa está conversando com você com a televisão ligada. Então, isso você não está dando exclusividade para essa pessoa. Eu acho que Deus merece a nossa exclusividade. Deus merece o tempo. Deus merece a nossa presença. Deus merece exclusividade. Então, vamos potencializar isso. Vamos, de fato, ter essa comunhão com Deus. Eu tenho certeza que isso vai nos atrair a saúde mental, a saúde emocional, a saúde psíquica, a saúde afetiva. E Deus quer fazer isso em nossa vida. Deus quer fazer isso na sua vida. Então, vamos potencializar aquilo que é essencial, o amor, a solidariedade, o carinho. E para isso a gente vai contar com ela, vai contar com a presença, com a intercessão de Nossa Senhora, que é a nossa mãe. A intercessão de São Peregrino para todas as pessoas que ainda estão em tratamento de câncer. A gente pede, a gente clama, a gente busca essa graça de Deus através da intercessão de Nossa Senhora, de São José e São Peregrino, viu? Mas agora eu queria convidar você a segurar bem firme o copo d'água, porque lá do céu, sobre ele, mas sobre você, vamos invocar uma bênção muito especial. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, ao terminar esse programa nós queremos te louvar e te bendizer por todos os médicos, Senhor, que já passaram pelo programa, aqueles médicos que vão começar também a frequentar esse programa a partir desse ano, hoje na pessoa da doutora Beatriz. Nós queremos te pedir a tua bênção sobre todos os filhos, os enfermos, aqueles que estão hospitalizados, enlutados, vivendo a dor, o luto, a solidão. Pedimos em especial a bênção, Senhor, sobre esta água tão limpa, tão pura e tão transparente, como tem que ser a nossa vida nessa busca diária e constante da santidade. Dignai-vos, Senhor, abençoá-la, purificá-la, santificá-la, e que ao tomar dessa água, desça sobre cada filho e cada filha que nos acompanha, toda a bênção, a proteção, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa água eu vou guardar aqui para a doutora Beatriz e para as convidadas aqui. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, Nossa Senhora, Senhora de Aparecida, do glorioso São José e de São Peregrino, desça sobre você, sua casa, família e amigos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muitíssimo obrigado pelo carinho, por estar conosco, por participar, por assistir, por interagir. E a gente se compromete cada vez mais a fazermos ótimos programas para que você tenha essa carga de informação valiosíssima. Viu, gente? Deus abençoe. Até a semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe.